Você sabe quais são as nossas ferramentas espirituais para poder combater o inimigo? Vou citar três: a oração, a palavra e o jejum. Onde você pode estar se fundamentando nesta batalha espiritual. Na lição de hoje, lição de número 6, aqui da classe dos adultos, nós vamos trabalhar sobre esse tema, as nossas armas espirituais. Essa lição que vai cair no dia 12 de maio, escrita e comentada pelo pastor Osiel Gomes. Estamos trabalhando com você nesse segundo trimestre sobre a carreira que nos está proposta. E é claro que eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Passe a ser um dos nossos alunos, deixa a tua mensagem, envia essa aula para alguém. Você pode iniciar a sua aula pelas seguintes bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas está no texto áureo, que se localiza então em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A segunda é a verdade prática. Vale a pena você fazer a leitura da verdade prática em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje está então no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 4. Depois, versículos 16 ao 20. Lê esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores estão disponíveis aqui para você. Sempre posto essas lições de segunda a sexta-feira às 18 horas aqui no canal ou pelo Spotify, onde você pode ter acesso a esse material. Toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos, onde nós temos a oportunidade de estudarmos então a palavra de Deus juntos, em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 6, como proposta do pastor Osiel Gomes, nós vamos estudar sobre alguns elementos, algumas ferramentas, algumas armas espirituais que podemos utilizar na nossa jornada, em nossa caminhada cristã. A primeira delas é a palavra, a segunda é a oração e também a prática do jejum. Espiritualmente falando, hoje nós vamos aprender a respeito dessas ferramentas espirituais que são tão importantes para a nossa caminhada como igreja rumo ao céu. Também é interessante nós observarmos que diversos pastores, independente das denominações, trabalham exatamente sobre esse tema. A partir da proposta também do Hernandes Dias Lopes, ele traz uma perspectiva tão interessante que eu achei relevante trazer essa aplicação para você. Ele destaca muito bem que nós, como igreja cristã, precisamos ter o olhar atento de entender que nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. Falei sobre isso aqui para você na aula passada. Nós estamos inseridos em uma batalha espiritual e o cristão não pode ser uma pessoa neutra. Nós precisamos nos posicionar com a nossa fé, com as nossas práticas de espiritualidade, exaltando a Cristo em todo o tempo e, claro, nos revestindo de toda a armadura de Deus. A Bíblia é clara em dizer a respeito dessa realidade da batalha espiritual. Além do que, nós precisamos observar que o inimigo das nossas almas tem diversas estratégias para afastar você, afastar o povo de Deus e, claro, lutar também contra a igreja de Deus nesse tempo, querendo barrar a marcha da igreja. Mas nada pode parar a marcha da igreja, porque a igreja tem um dono, e esse dono é Jesus. Ele vem triunfante, poderoso, Rei dos Reis, e em sua palavra ele nos dá a receita de como vencer nessa batalha espiritual. É interessante nós observarmos essa compreensão a respeito do que a própria Bíblia diz. A Bíblia descreve que o inimigo das nossas almas ele tem uma ação maligna. É interessante nós pensarmos sobre a compreensão do que a própria Bíblia traz a respeito da ação do maligno nessa batalha espiritual. A Bíblia faz questão de dizer que o inimigo das nossas almas está a todo tempo lutando contra a igreja, lutando contra o povo de Deus e querendo fazer você parar nessa caminhada cristã. A partir da leitura, então, do texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a seguir, você vai perceber que todo cristão precisa se posicionar nessa batalha espiritual, entendendo de forma clara, convicta e concreta que precisamos, então, nos revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia traça esses princípios que são relevantes também para a nossa caminhada cristã. Diante dessa batalha espiritual,
O crente, então, deve ser guiado por alguns princípios. Por alguns princípios que eu quero destacar para você. E esses princípios você também pode tomar como nota. O primeiro deles é o conhecimento da palavra de Deus. Todo cristão precisa conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque nós estamos sendo exatamente atacados pelo inimigo a todo momento. E por isso precisamos nos revestir da palavra de Deus e manusear bem a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Salmo 119, versículo 105. Também, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Efésios 6, 17, também um fundamento extraordinário sobre o que nós estamos pensando com você. O cristão também precisa estar envolvido em constante oração. A oração é uma arma, uma ferramenta poderosa nessa batalha espiritual. E nós precisamos manter a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com Deus e permanecer em fervente oração. 1 Tessalonicenses 5,17, Filipenses 4, versículos 6 ao 7, Tiago 5,16, também dá fundamento para isso. Você também pode anotar e apresentar para os teus alunos que nós, como cristãos, nessa batalha espiritual, também podemos tomar como ferramenta de Deus uma fé inabalável em Cristo. Essa fé inabalável em Cristo é uma fé que acredita também nas promessas de Cristo, também na mensagem de Cristo, também na obra da salvação. Leia Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leia também 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Também 1 de João capítulo 5, versículo 4, é fundamento para esse aspecto da nossa fé. Nós também precisamos observar outro aspecto que, como cristãos, devemos agir em nosso comportamento, a vigilância espiritual. Nós precisamos estar vigilantes, porque estamos em uma batalha espiritual. Além de utilizar essas ferramentas que vamos citar, você precisa estar constantemente vigiando, porque o inimigo das nossas almas age ao nosso derredor, tentando parar você. Olha para o texto, Mateus capítulo 26, versículo 41, 1 de Pedro 5, 8, também Efésios 6, 18, vai confirmar isso. Outra ferramenta ou outra posição, outro princípio que você precisa tomar nessa batalha espiritual é a respeito da sua integridade e santificação. Nós estamos em uma batalha espiritual. Lembre disso junto aos teus alunos e precisamos agir em santificação, agir em santidade. Não dá para abrir mão da santificação. Observe o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Observe o que a palavra diz a respeito desse aspecto. Também, você precisa observar o texto de Efésios 6,14. Tiago 4,7 vai te trazer uma base muito legal a respeito disso. É necessário também observar a respeito da nossa comunhão e também essa comunhão que traz uma coinonia com os nossos irmãos na batalha espiritual. Pega esse aspecto. Você não luta sozinho. Você luta como igreja, como comunidade da fé. E a comunhão, ela é preciosa. Olha para o texto. Hebreus capítulo 10, versículos 24 ao 25. 1 aos Tessalonicenses 5, 11. Também Efésios 4, 16. E em último lugar, para você tomar como nota junto aos teus alunos, já em introdução, você precisa entender que você precisa estar em uma resistência ativa. O próprio Tiago fala sobre isso, que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4,7, Efésios 6,11, 1 Coríntios 16,13. Olha como a Bíblia fala dessa realidade espiritual. Olha quantos textos eu acabei de citar para você. E olha, que não foram todos. Só selecionamos alguns para você entender que nós estamos em uma caminhada, mas batalhando, persistindo e adorando a Jesus. E é claro, se eu estou ajudando você, por gentileza, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, de que lugar do Brasil, fora do Brasil. Eu fico muito feliz em ver os seus comentários aqui. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho tudo isso organizado para você, para te ajudar.
Olha, eu tenho aqui o esboço da aula onde você pode utilizar a minha pesquisa com os versículos a mais, junto aos teus alunos, para trazer uma dinâmica para a tua lição. É o nosso material em PDF. Você vai encontrar também o PowerPoint, onde você pode utilizar o próprio slide na tua ministração para dinamizar as tuas aulas, gente. Isso está disponível através de uma assinatura no Facilita BD. Está no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para analisar. A nossa proposta é trimestral, vai te ajudar muito nesse trimestre também. Detalhe, nós vamos agora para o primeiro ponto. No primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as armas do crente, as armas do cristão. Nós precisamos pensar sobre essas armas espirituais e que você tome posse delas em nome de Jesus. Por isso, como primeiro ponto da lição, nós precisamos observar a proposta do pastor Osiel Gomes. Estamos trabalhando o texto dele. E é interessante você pensar que estamos inseridos em uma batalha espiritual também. Uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você se localiza agora em Efésios 6, versículos 1 e 2, onde você vai perceber as armas do crente que devem ser utilizadas então na sua jornada. E você pode também analisar o primeiro subtópico em sala de aula que fala sobre essas armas. Vamos parar para pensar sobre essas armas e tentar entender essas armas na nossa caminhada cristã. De acordo com o próprio pastor Osiel Gomes, quando ele utiliza essa palavra armas aqui presente na própria lição, essa palavra traz também um sentido metafórico. Nós estamos em uma batalha espiritual. A nossa guerra espiritual é contra o inimigo das nossas almas e os seus demônios. Dentro das escrituras, nós vamos entender que todo cristão ele pode adquirir essas ferramentas espirituais na sua jornada em Cristo. A fundamentação bíblica se localiza agora em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18, onde você vai perceber os elementos de cada ferramenta espiritual. Esses elementos, então, são integrados de forma muito específica sobre a nossa espiritualidade. Então, que elementos são esses? Nós vamos ter lá escrito dentro das escrituras como inicialmente o cinturão da verdade. A Bíblia faz questão de dizer que esse é um elemento fundamental na nossa batalha espiritual. Isso quer dizer que essa verdade também está presente na própria fundamentação da ferramenta espiritual. O cristão ele é fundamentado na verdade. O cristão se coloca à disposição para crer nessa verdade. Essa verdade parte de Cristo. Toda verdade vem de Deus. Em Deus não há mentira. O pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Então, o cinturão da verdade, ou nessa perspectiva bíblica que estamos trabalhando com você, é essencial para a nossa caminhada cristã. E onde nós nos fundamentamos nessa verdade? É no próprio Cristo. Outro detalhe, você tem então a couraça da justiça, que é um elemento também descrito nessa ferramenta. A couraça da justiça, ela protege os órgãos vitais, ela está protegendo o teu peito. E detalhe, essa couraça da justiça representa então essa ação de Cristo em nos proteger nessa batalha espiritual também. Nós estamos protegidos da ação do inimigo através do sangue de Jesus. Na batalha espiritual, somos revestidos então dessa couraça da justiça. Essa couraça que nos protege, essa couraça que nos ajuda a caminhar em Cristo na nossa jornada. Nós vamos ter outro elemento também conhecido como o calçado do Evangelho da Paz. Esse calçado ele é relevante porque ele trazia estabilidade para os romanos na guerra. Quando você observa no contexto histórico, você vai perceber que esses calçados eram sandálias que tinham alguns vincos de pregos para que ele pudesse ter tração na hora da batalha e continuar firme de pé. Esse elemento aqui demonstra que em Cristo você permanece de pé na batalha. Em Cristo você então tem firmeza para propagar o evangelho da paz. Outro detalhe que você percebe também nessas ferramentas, o escudo da fé. A Bíblia fala que a fé ela vem então para proteger o cristão baseado em Deus. A fé ela pode ser trabalhada como fé para a salvação, fé para crer em milagres na ação do impossível e fé também como realidade da sua própria espiritualidade em Jesus,
manifestada tanto nos dons, como também de forma muito clara no próprio fruto do Espírito como uma das qualidades. Dentro da Escritura, você vai perceber que a fé ela é fundamental, ela te protege dessas ações, dos dardos inflamados do inimigo. Os escudos dos romanos naquele período eram muito grandes, protegiam desde a cabeça até o seu joelho. E olha como a palavra descreve isso para a gente. Diz que a fé é o nosso escudo. Como elemento também dessas ferramentas, ou seja, dessa armadura, nós vamos ter exatamente o capacete da salvação. Todo cristão que está em Jesus recebe esse capacete da salvação. Na sua fé servindo a Cristo. A nossa salvação foi estabelecida por Cristo, de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. E essa salvação agora nos ajuda a vencer exatamente esses elementos que o inimigo levanta contra a nossa espiritualidade. Também nós vamos observar na palavra a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A espada do Espírito ela é simbolizada como essa palavra tão especial que temos em mão, que é a própria palavra de Deus, que nos edifica, que nos orienta, que nos guia, que nos leva adiante diante de Deus nessa batalha espiritual. Não se esqueça, nós precisamos de cada elemento espiritual. Um detalhe que você pode explicar também para os teus alunos em sala de aula. Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso quando ele está preso em um período histórico do ano 60 a 62 da nossa era cristã em uma prisão domiciliar. E nessa prisão ele tinha soldados que guardavam ele 24 horas por dia. Então ele olha para aqueles soldados, olha para cada elemento das suas armaduras e descreve a nossa batalha espiritual. Esses elementos listados por Paulo aqui são instrumentos. É claro que Paulo deixa de fora como um dos elementos aqui a oração, mas depois ele cita a oração logo na sequência como uma ferramenta espiritual também que precisamos nos revestir em Cristo. Quando você olha para isso, você descobre então que você precisa estar firme diante do Senhor e que você esteja também fundamentado na oração, fundamentado na palavra, revestido de cada elemento espiritual nessa batalha que está presente no nosso tempo. Caminhando, o segundo subtópico do primeiro ponto trata então sobre as estratégias do inimigo. Quais são então as estratégias de Satanás contra a igreja de Jesus? Vamos parar para refletir sobre isso? No segundo subtópico, o próprio pastor Osiel Gomes descreve que nessa batalha espiritual nós precisamos olhar para o Novo Testamento. E olhando para o Novo Testamento, você vai descobrir as estratégias do diabo para enganar as pessoas. De que maneira? Ele engana as pessoas colocando exatamente essa visão distorcida da palavra, com a aparência de algo bom, mas que na realidade tem um objetivo ruim. Observe o texto de Mateus 13:19. Ele também age com mentiras, isso está escrito em Atos capítulo 5, versículo 3. Ele também age com o objetivo de trair as pessoas, Lucas capítulo 22, versículos 3 e 4. Ele também age subjulgando as pessoas, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, e ele age para minar a fé do cristão. Isso está em Lucas capítulo 22, versículos 32. Quando você observa essa proposta, analisando então a própria carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, você vai perceber a necessidade desse revestimento das armaduras de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo das nossas almas, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não tem todo o poder em sua mão, ele não é todo poderoso, mas ele tem poder. Ele é astuto, ele é maligno e ele age para derrotar você. Pelas escrituras, você precisa observar que Paulo está trazendo uma mensagem poderosa para os líderes e liderados da igreja de Éfeso, que aplica-se também a nós, em nosso entendimento cristão, descrevendo que nós precisamos caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus, nós precisamos então buscar essas ferramentas para a nossa fé. As características do inimigo incluem exatamente essa ação dele. Pedro disse que ele anda rugindo como um leão. Ele age de forma inesperada contra o povo de Deus.
Ele age com astúcia. Além disso, ele tem propósitos malignos para destruir a nossa jornada. No Novo Testamento, nós vamos encontrar diversas ações e estratégias de Satanás. A primeira estratégia de Satanás que você vai encontrar no Novo Testamento é a tentação. Observe o texto de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, Lucas também, capítulo 4, versículos 1 ao 13, onde ele tentou o próprio Jesus. Você também vai perceber que ele age no Novo Testamento semeando dúvida nos corações das pessoas e distorções da verdade. Ele continua fazendo isso hoje, distorcendo a verdade, semeando dúvidas com as suas estratégias que são malignas. Mateus capítulo 4, versículos 6 ao 7. Ele também age através da própria possessão maligna, possuindo pessoas de forma terrível e acabando com essas pessoas de forma assim deplorável. E você percebe isso sendo citado onde ele causa sofrimento e perturbação. Isso está em Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20, Lucas capítulo 9, versículos 37 ao 43. Os ataques do inimigo contra a igreja também são diretos, exatamente diretos contra os discípulos de Jesus. E ele age para desencorajar os seguidores de Cristo. Observe o texto agora de Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 32. Observe a passagem bíblica de Judas, onde ele tenta, na realidade, Judas. E observe a passagem bíblica também de Lucas, capítulo 22, versículo 3, e João, capítulo 13, versículo 2. Ele age com oposição ao evangelho, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde ele segue o entendimento das pessoas. E ele age também, a partir dessa perspectiva, se infiltrando e inflamando corações das pessoas em suas decisões, especialmente em relação à vida religiosa, à vida cristã. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 ao 13, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 ao 11. Então, no Novo Testamento, são diversas passagens que vão confirmar a ação do maligno para barrar a obra de Deus, a ação dele para tentar minar a tua fé. E é por isso que você precisa estar revestido e revestido em Jesus. Em terceiro lugar, já avançando, espero estar contribuindo com você. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha agora sobre o seguinte argumento: o chefe de toda a força do mal. O pastor Osiel Gomes, neste terceiro subtópico, destaca a fala de Paulo, onde Paulo descreve de forma clara que o inimigo das nossas almas é o próprio diabo e ele é o chefe de toda a força do mal e age através das trevas. Observe alguns textos. Efésios capítulo 6, versículo 11, Romanos capítulo 13, versículo 12 também. Portanto, nós que somos seguidores de Jesus e estamos inseridos no reino de Deus, precisamos então estar revestidos de toda a vontade de Deus para vencer exatamente essas ações malignas. Quando você observa essa perspectiva bíblica para entender especialmente essa ação do maligno, você percebe que o inimigo das nossas almas, ele age para distorcer a pregação do evangelho, mas ao mesmo tempo ele age para levar as pessoas, por intermédio da falsidade, à prática do pecado. Levando à prática do pecado, ele age para levar as pessoas a praticarem o mal. E esse afastamento da presença de Deus é proposital por ele. O inimigo das nossas almas é astuto, é violento, é enganador, arma ciladas que são ciladas para destruir a sua fé, e ele age contra aqueles que não querem permanecer em Jesus. E especialmente aqueles que permanecem em Cristo, ele age de forma feroz e violenta contra a igreja de Deus. E como a igreja reage a essa situação do maligno? Orando, se fundamentando na palavra e buscando a presença de Deus. As ciladas do diabo são vistas de diversas formas. Dr. Martin Lloyd Jones também descreve essas ciladas, descrevendo que ele age. E Paulo também demonstra esse alerta à igreja, descrevendo que a igreja não poderia estar dispersa nesse tempo. Esse tempo, o próprio apóstolo Paulo também diz que a igreja precisava permanecer atuante. Observando a proposta do filósofo sul-coreano
Byung-Chul Han, ele destaca que no nosso tempo as pessoas estão andando distraídas. De que maneira? Estão reduzindo especialmente o seu contexto, a sua época e as suas decisões na caixa do curtir, na caixa do like. Você vai perceber que as pessoas agora reduzem sentimentos, reduzem decisões, reduzem compromissos nessa perspectiva de rede social. E como é importante nós observarmos que nós somos além disso, estamos além desse meio, mas nesse meio precisamos então fazer a diferença em Cristo e nos revestir de toda a armadura de Deus. As ciladas do inimigo são diversas e a Bíblia demonstra de forma muito clara que essas ciladas ela incluem, vamos observar. Primeiro, oposição à obra de Deus. O inimigo trabalha constantemente como opositor à obra de Deus. Ele tenta impedir o plano da salvação. Mateus 16, 21 ao 23 vai confirmar isso. Ele age com o engano e a falsidade. O verdadeiro dono da falsidade é o inimigo das nossas almas. Ele age distorcendo o caminho. João, capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. 2 Coríntios 11, versículo 14. Ele age contra o povo de Deus. Ele também age com a perseguição aos servos de Deus. E a perseguição do inimigo é violenta. Ele vem para destruir aqueles que servem a Cristo, para devorar. Observe o texto também de 1 de Pedro 5,8. Ele age através de influências nos líderes religiosos, distorcendo a compreensão bíblica, distorcendo a teologia e afastando o povo de Deus da própria presença de Deus, que se deixam ser levados pelo engano de Satanás. A própria Bíblia nos alerta a permanecermos no caminho. A própria Bíblia nos dá ferramentas e diz para a gente que nós precisamos permanecer em Cristo. Você precisa permanecer em Jesus. Estar firme em Jesus diante dessas situações difíceis. E é claro, se eu estou ajudando você, se essa aula está contribuindo contigo, envie ela para alguém, para estudar a palavra de Deus com a gente também. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos observar as 3 armas espirituais do cristão. Quais são as armas espirituais que nós podemos tomar posse nessa batalha espiritual junto com Cristo e junto com você? Chegamos então no segundo ponto da lição. Neste segundo ponto, você precisa observar as 3 armas que nós estamos citando: palavra, oração e jejum. E é claro que você também pode ler um versículo bíblico junto com os teus alunos, 1 de Pedro 5,8, onde demonstra que o inimigo ele se apresenta com diversas estratégias contra nós. E também você pode estar apresentando o primeiro subtópico que descreve a palavra de Deus como primeira ferramenta, como primeira arma que você pode utilizar nessa batalha espiritual. Conforme os ensinamentos do pastor Osiel Gomes, a palavra de Deus ela é uma ferramenta extraordinária, ela é uma arma que nós podemos utilizar na nossa batalha espiritual. E por isso o cristão precisa se fortalecer pela palavra. Você pode estar se fortalecendo pela palavra, resistindo também às influências do maligno, estudando a Bíblia, se dedicando ao estudo. Observe o texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 25. Aqueles que conhecem da palavra e se alimentam da palavra e se fortalecem da palavra, obtêm então esse benefício. João capítulo 17, versículo 17, se fundamenta na verdade e a verdade é Cristo. É claro que o cristão ele se submete à palavra porque a própria Bíblia orienta isso. O próprio cristão é orientado a isso. Na nossa condição de salvação, precisamos nos alimentar da palavra. E mediante a fé em Jesus, obedecendo então os princípios que a Escritura diz. Para nós cristãos pentecostais, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 e organizada pelo pastor Ezequias Soares, está disponível na editora CPAD, você precisa entender que nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é poderosa e a palavra de Deus tem a condição de transformar vidas. Ela é um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. A palavra de Deus revela também a vontade de Deus sobre nós, porque ela é inspirada.
Também entendemos de forma muito clara que nós acreditamos nos seus mandamentos, acreditamos nos seus princípios e como ferramenta, como arma de ataque, você pode utilizar a palavra de Deus. É claro que a Bíblia ela é fundamental para o cristão nessa batalha espiritual. De que maneira a Bíblia ela é fundamental? Toma nota aí. Em primeiro lugar, você precisa observar que a Bíblia ela é a fonte da verdade e do discernimento. Então, você percebe que a Bíblia ela é a fonte da verdade e do discernimento, e a partir dessa perspectiva, você descobre agora que, firmado em Jesus, você é santificado pela palavra. João 17:17. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Você é moldado de dentro para fora pela palavra. Olha que coisa rica que temos aqui. A palavra de Deus também é uma arma espiritual. Além de ser ferramenta, é arma espiritual. E sendo arma espiritual, ela te guia. A Bíblia diz que ela também é uma ferramenta. Observe o texto de Salmo 119, versículo 105. Ela é lâmpada, ferramenta de Deus, mas também é espada do Espírito, que nos ajuda a crescer em Jesus. Também você vai perceber de forma muito clara dentro da própria Bíblia que a Bíblia ela é guia, ou seja, ela é bússola, ela te orienta. Leia o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. A Bíblia também é, nessa perspectiva, um instrumento do nosso fortalecimento espiritual. Você é fortalecido pela fé por intermédio das Escrituras. 1 de Pedro 2:2. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus, pela Escritura, mediante a fé. Romanos 10:17 descreve que nós somos edificados por ouvir, por crer na palavra de Deus. A Bíblia também é uma ferramenta extraordinária que também se torna uma ferramenta de oração. Você sabia que você pode estar orando, lendo a Bíblia? Você sabia que você pode buscar a Deus em oração, estudando a Escritura, estudando e lendo a Bíblia? Você está se fundamentando em Jesus? Você tem feito isso para edificar a tua fé? Observe o texto de João 15:7. Nós estamos ligados nele. Ligado em Jesus é saber manejar bem a palavra da verdade. Glória a Deus por isso. Caminhando, gente boa. Agora, nós vamos conhecer outro instrumento nessa batalha espiritual que você precisa também utilizar. O segundo instrumento que eu quero descrever para você, como proposta do pastor Osiel Gomes, é a oração. A oração é uma ferramenta extraordinária. E através da oração você pode ser edificado e edificada em Jesus. O pastor Osiel Gomes, nesse subtópico, traz então uma abordagem bem interessante, que o apóstolo Paulo não citou a oração como um dos elementos, parte fundamental da armadura espiritual. Mas a oração é uma ferramenta, é um instrumento também de batalha espiritual que orienta o crente, alimentando o crente, direcionando o crente em todas as áreas da sua vida. Por meio da oração, nós conquistamos grandes vitórias. Através da oração também, nós somos iluminados a buscar o Senhor. Através da oração, nós vencemos batalhas. Através da oração, nos fundamentamos também em Cristo. Então, a oração, ela precisa ser considerada também como parte desses instrumentos da batalha espiritual, apesar de Paulo não ter citado junto com as peças da própria armadura espiritual que estamos listando para você, que eu listei no primeiro subtópico do primeiro ponto. Mas é interessante você observar que a Bíblia encoraja o crente a orar. Em todo o tempo você está sendo encorajado à oração. A Bíblia faz questão de escrever que nós precisamos buscar a Deus em oração. Observe o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia também faz questão de dizer que ao longo da história, todos os cristãos, especialmente os discípulos, se envolveram com oração. E na história cristã, você vai perceber uma igreja que está envolvida em constante oração. Então, na prática espiritual, nessa batalha espiritual que enfrentamos, a oração também tem que estar presente. A oração ela é peça fundamental para o cristão em batalhas espirituais. Isso porque ela, em primeiro lugar, vai levar o cristão a uma comunhão plena com Deus. Como nós precisamos buscar a Deus em oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, descreve e ensina que nós precisamos orar pedindo a Deus respostas de forma muito clara quando nós estamos em batalha espiritual. Ela também vai te ajudar no fortalecimento espiritual. Quanto mais você ora, mais perto você está de Deus. Efésios 3,
16 também vai descrever isso. Ela te ajuda agora em resistir o inimigo das nossas almas. Tiago capítulo 4, versículo 7 descreve que através da oração nós resistimos o inimigo e servimos a Deus. A Bíblia também diz que aquele que busca de Deus orientação deve buscar através de oração. Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver muitos homens de Deus recebendo orientações de Deus porque estavam em constante oração. Olha para a palavra. Quando você olha para esse discernimento espiritual, Tiago diz, capítulo 1, versículo 5, se você quer sabedoria, peça a Deus. Pedir a orar. Peça a Deus, porque Deus tem condições de te dar. E a oração também traz paz e consolo interior. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha como a Bíblia trata a ferramenta da oração. Eu estou olhando só para a perspectiva de algumas cartas de Paulo aqui, para você entender como a oração é relevante, como a oração é peça fundamental nessa batalha espiritual e todo cristão precisa também se envolver em oração. Você pode estar envolvido em oração, em constante oração, em fervente oração para a glória de Deus. Caminhando, gente boa, nós vamos trabalhar agora com você sobre o terceiro elemento dessa batalha espiritual que você pode tomar como posse. E como ferramenta, em Cristo Jesus, que é o jejum que o próprio pastor Osiel Gomes traz para a gente. O pastor Osiel Gomes também aborda o jejum. Se você combinar a palavra, a oração e utiliza o jejum, você então está se fortalecendo na tua caminhada cristã, na tua jornada rumo aos céus. Se você vai para o Antigo Testamento, você vai perceber que o jejum ela era uma prática que era dada ao povo de Deus para a busca de orientação. Êxodo, capítulo 34, versículo 28, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, 2 Samuel, capítulo 2, versículos 16 ao 23. Já no Novo Testamento, você vê o próprio Jesus também jejuando. Mateus 4, Lucas 4 cita isso, e os próprios discípulos também realizam essa prática. O jejum, ele está envolvido com a própria oração. Há autores que chegam a dizer que o jejum é fome de Deus, fome e sede da presença de Deus. Há exemplos de homens de Deus que se colocaram à disposição diante do Senhor através da prática do jejum. O próprio Jesus também realizou isso e orientou a sua igreja, seus discípulos, a fazerem essa prática. As Escrituras também ensinam que a oração e o jejum andam combinadas. E a prática do jejum é uma prática de declaração de dependência total da presença de Deus. Então, estou dependendo totalmente da presença de Deus. Por que nós cristãos devemos, então, jejuar? O jejum ele visa uma atenção especial. Primeiro, do seu coração, sendo voltado para Deus, a soberania de Deus. O jejum não é um sacrifício para obter bênçãos, mas ele é um sacrifício que você realiza por intermédio de gratidão, confessando seus pecados para se aproximar de Cristo. Olha o que eu estou dizendo para você. Você não pode praticar o jejum com o objetivo de obter algo em troca. Você pode praticar o jejum com o objetivo, então, de se aproximar de Cristo. Esse é o objetivo fundamental. Quando você vai para as Escrituras, você percebe que a própria palavra fala sobre o jejum. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Lembra muito bem sobre essa prática do jejum. Você pode ler esse versículo. O jejum, ele deve ser realizado de que maneira? Vamos observar. Através de uma oração fervorosa diante da presença de Deus, Daniel capítulo 9, versículo 3, através da confissão dos nossos pecados diante do Senhor e busca pelo perdão, Neemias 9, versículos 1 e 2, lendo as escrituras, você pode estar jejuando, buscando a Deus, se fortalecendo pela palavra, Jeremias 36, versículo 6, ao jejuar, mantenha também uma boa aparência enquanto você está fazendo essa atitude em humilde oração diante do Senhor. Isso está também em Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Os benefícios do jejum incluem o quê? O fortalecimento da tua vida espiritual em oração, a quebra das amarras da carne, também te ajuda e renova de forma humilde em teu compromisso com Deus.
te ajuda em obedecer e amar a Deus de todo o seu coração, abre o caminho para que Deus estabeleça em você a vontade dele. Olha que relevância que o jejum tem. Olha que relevância que essa ferramenta tem e você pode utilizá-la para a glória de Deus. Caminhando, vamos então para o terceiro e último ponto. Já estamos chegando no final da aula de hoje. Eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou, comenta aí, tá? O terceiro ponto destaca então o seguinte argumento: Jesus Cristo, nosso maior modelo. Estamos quase finalizando a lição. E nesse terceiro ponto você vai tomar como exemplo o exemplo de Jesus. Uma passagem que você pode estar lendo é a passagem de 1 de Pedro 2,2, onde a palavra de Deus se torna muito poderosa como arma espiritual e você pode utilizá-la nessa batalha espiritual que estamos vivendo. Caminhando, o primeiro subtópico destaca então que Jesus, ele venceu o diabo com a palavra. Você também pode vencer o inimigo através das escrituras e através da palavra de Deus fundamentado em Jesus. Segundo o pastor Osiel Gomes, há 2 episódios nos evangelhos que relatam a tentação de Jesus, Mateus 4 e Lucas 4. Em ambos os episódios, você vai perceber que Jesus se fundamenta nas escrituras. E qual é a base de Jesus para esses fundamentos? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele se fundamenta na palavra e se coloca à disposição da palavra para que, através da palavra, vença então a ação do maligno. Jesus conhecia das Escrituras. O cristão vence a tentação fundamentado nas Escrituras. Paulo, ele explicou que a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. Paulo também traz uma perspectiva muito interessante. A espada do Espírito te ajuda nessa batalha espiritual. A espada do Espírito é uma arma ofensiva e ela vem exatamente para libertar aqueles que estão cativos pelo pecado. Pela palavra, agora você tem a autoridade de Deus e pode entender que a palavra de Deus te ajuda a crescer e, ao mesmo tempo, a avançar e a estabelecer o reino de Deus, onde o reino do maligno tinha encontrado terreno. A palavra de Deus agora, ela desbrava caminhos e, através da palavra, você vence então o maligno pelo exemplo do próprio Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo. A própria Bíblia faz questão de escrever que ele, em diversas maneiras, nos ensinou nesse viver espiritual. De que maneira? Através do conhecimento e do ensino. Você pode utilizar a palavra de Deus pelo conhecimento e pelo ensino. Estudando as Escrituras, amando a palavra, observe o texto de Lucas capítulo 2, versículos 46 ao 47, Mateus capítulo 7, versículos 28 ao 29. Jesus também foi o maior exemplo por causa da sua obediência. Ele obedeceu a Deus pela palavra, cumprindo toda a escritura, toda a profecia. Observe o texto de João capítulo 4, versículo 34 e João 5:30. Jesus também venceu o inimigo com a palavra, vencendo nesse combate da tentação pelas escrituras com a palavra de Deus como fundamento espiritual e ao mesmo tempo como espada de Deus também. Jesus também nos ensina que ele utilizou a palavra através do ensino e da exortação, guiando os discípulos nessa batalha espiritual. Observe Mateus capítulo 5, 17, 18, Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21. E a palavra de Deus, através de Jesus, ela traz um encorajamento, ela traz um consolo, e ela vai te ajudar também como pessoa cristã, e você pode tomar esse exemplo, a viver nessas lutas que enfrentamos, prevalecendo na fé em Cristo. Avançando, espero ajudar você. Segundo o subtópico do terceiro ponto, agora trata sobre essa perspectiva a partir do exemplo de Jesus de viver em constante oração. Jesus é um dos maiores exemplos de oração no Novo Testamento. E ele utiliza a oração e ensina a oração aos seus discípulos. O pastor Osiel Gomes confirma isso a partir da leitura de Mateus 6,6, quando Jesus ensinou aos seus discípulos a prática da oração. Nós também precisamos aprender sobre a prática da oração. Antes de nós pleitearmos por nossos interesses, nós precisamos observar que a oração
ela é um ato de exaltação a Deus. A oração enfatiza que Deus é o nosso Pai. Antes de buscarmos os nossos desejos em oração, quando você olha para o Pai Nosso, você descobre que você precisa exaltar a Deus. Observe que o nome do Senhor deve ser exaltado, o nome do Senhor deve ser santificado, o reino de Deus vem até nós. Olha como a palavra diz isso para a gente. Em Mateus 6,9, Mateus 6,10, descreve exatamente que nós precisamos voltar o nosso coração para a prática da oração. Analisando também essa perspectiva, nós precisamos dirigir o nosso coração a Deus. Na prática da oração, você, como servo e serva de Deus, precisa dirigir o teu coração a Cristo. Observe essa direção. Você pode orar ao deitar, Efésios capítulo 5, versículo 20, ao se levantar, em Salmos 91, versículo 11, e sempre. 1 Tessalonicenses 5,17. Você pode estar orando também com a postura do seu corpo, de joelhos, de pé. De que maneira de joelhos? Efésios 3, 14. De pé, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Deitado, 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3. Você pode orar com o horário marcado no templo, em Mateus, capítulo 21, versículo 13. No monte em oração, em um lugar de oração, Mateus 6,6. Você pode orar com o coração transformado diante das suas dificuldades, diante das suas tentações, Mateus 4, 2 e 3, enfrentando enfermidades, enfrentando dificuldades, Atos capítulo 27, versículo 34. Olhando para essa perspectiva, precisamos aprender sobre essa prática de Jesus na ação da oração e o seu ensinamento sobre essa prática. Você, como servo e serva de Deus, precisa se envolver em constante oração. E se envolvendo em constante oração, você descobre que a oração te eleva a Deus nas suas próprias atitudes. Em último lugar, chegamos então no terceiro e último subtópico, onde nós vamos aprender sobre vivendo em Jesus, nessa perspectiva bíblica de entender sobre o jejum. O pastor Osiel Gomes traz uma perspectiva bem interessante na lição sobre a prática do jejum. O jejum precisa ter uma visão muito clara para cada pessoa cristã. É interessante que o jejum ele é ensinado pelo próprio Jesus, mas também precisamos observar as nossas limitações na área da saúde, dependendo também da tua orientação médica. Existem pessoas que infelizmente exageram na prática do jejum e infelizmente ao invés de se dedicarem para Deus, perdem o foco desse processo. Mas à luz da palavra, o jejum nos fortalece na fé. E como cristão, nós precisamos também aprender como praticar o jejum e ensinar essa prática também para os nossos alunos. Observe algumas bases que a própria Bíblia traz e orienta sobre a prática do jejum. Primeiro, você precisa observar que o jejum precisa ser realizado como uma expressão de arrependimento e busca a Deus. É um arrependimento pessoal. O texto de Jonas, capítulo 3, versículos 5 ao 10, relata isso, que o povo jejuou porque estava arrependido diante de Deus. Segundo, o jejum deve ser realizado como uma consagração e busca pela direção de Deus. O jejum precisa ser uma direção que você precisa da parte de Deus, algo que você precisa, uma orientação diante do Senhor. Atos capítulo 13, versículos 1 ao 3 vai confirmar isso. A igreja estava orando, jejuando, e o Espírito Santo falou e deu a direção. O jejum também é um ato de serviço e adoração. Você pode jejuar para adorar a Deus e servir a Deus como prática de adoração. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 7 ao 20, vai confirmar isso, que Ana estava orando, buscando a Deus, e em adoração ela colocou isso no seu coração. O jejum também ele é uma ferramenta no combate espiritual e um fortalecimento também da tua espiritualidade. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, vai confirmar que Jesus ele orou no processo da tentação e nesse processo ele estava jejuando. Mas nós precisamos entender que o jejum ele precisa ser praticado de forma coerente. Existem algumas
posições e alguns posicionamentos e pensamentos sobre a prática do jejum. Vamos observar. Primeiro, existe o jejum total sem a prática de alimentos, sem abstenção de alimentos e nem água. Você vê esse jejum sendo praticado por Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. É um jejum específico, tá? Não são todas as pessoas que suportam realizar essa prática de jejum. Então, se o seu corpo não aguenta, tome muito cuidado. Agora, se você é jovem, tem condições, tire um período de jejum. Existe também um jejum parcial. Como é que é o jejum parcial? É aquele que você limita as suas refeições a um certo tipo de alimento para se consagrar a Deus. Isso quer dizer que você agora coloca o teu coração diante do Senhor e você parcialmente não come determinados alimentos porque agora você está se consagrando a Deus. Daniel fez isso. Daniel 10:3, tá? Existe também o jejum de Daniel, que está muito famoso agora no nosso tempo, propagado na nossa geração. Esse jejum que você agora escolhe, por exemplo, se alimentar somente de frutas, de legumes e retira determinados alimentos para se consagrar a Deus com um propósito de adoração. Existe também a prática do jejum até o meio-dia, onde a pessoa consagra a sua vida, consagra parte do seu dia para Deus. Esse jejum ele é muito praticado, também indicado, onde a pessoa então ela coloca-se a sua vida, retirando o café da manhã até o meio-dia, como um propósito de adorar a Deus e buscar a Deus em oração. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 30. E existe também outra prática. Essa prática eu não chamaria de jejum, mas eu chamo de abstenção. Por que abstenção? A abstenção também é fundamentada como ferramenta nessa perspectiva de que você está abrindo mão de algo para se consagrar a Deus. Mas existem pessoas que apelidam a abstenção como se fosse jejum e dizem, olha, eu vou fazer jejum de TV, de internet, de mídia social. Eu acredito que isso seja abstenção e não jejum. Jejum é quando você está se alimentando daquilo, quando você está trabalhando e mortificando a sua carne com propósito. Mas a abstenção também é de grande valia, tá? Você está retirando algo que você gosta muito, que você pratica muito, para ter um momento com Deus, como consagração. E a abstenção também é relevante para você ter a sua comunhão com Deus. Eu espero ter ajudado você nessa explicação de todas essas ferramentas espirituais que estudamos hoje. Agora, eu quero concluir essa aula junto com você, esperando que Deus em Cristo possa te abençoar em Jesus. E esperando que o Senhor fale contigo e use você na palavra na escola bíblica dominical da sua igreja. Concluindo a aula, o pastor Osiel Gomes disse que o adversário ele é mau, ele procura agir contra a igreja e nós não podemos subestimá-lo. É por isso que precisamos nos fortalecer nessas práticas espirituais, no nosso devocional e na nossa piedade como igreja de Cristo para nos fortalecer em Jesus. E que você em Cristo possa então se fortalecer nessas práticas, amando a Cristo em todo o tempo na tua comunhão cristã. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, deixa aqui teu comentário na aula de hoje. Envie essa aula para alguém. Segue a gente nas nossas redes sociais. Você pode me acompanhar pelo Instagram, pelo próprio Spotify, pode me acompanhar pelo YouTube, é só você se inscrever aqui. Procura aí Janderson Nascimento, @Janderson Nascimento, fácil de achar. Gente, que Deus abençoe a sua vida. E é claro que eu te aguardo por aqui toda segunda-feira para estudar conosco a palavra de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Cristo em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar buscando a direção de Deus sobre essa ministração? Vamos pedir a direção do Senhor. Senhor, fala conosco através dessa aula. Fala com teu servo através dessa ministração. Edifica, Senhor, a sua igreja. Usa o teu filho, Senhor, na palavra. Senhor, que a igreja dele venha a ser edificada e edificada para a glória do teu nome. Abençoa os teus servos, tuas servas. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a crescer em Jesus como proposta da própria lição.
Indico para você o texto de apoio da lição do Osiel Gomes, da editora CPAD. Você acha esse livro na editora CPAD, no site da CPAD você pode adquirir esse material, vai te ajudar muito a crescer em Jesus. Indico para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da editora CPAD. E indico para você também o Ensinador Cristão, que pode trazer aí alguns subsídios para a Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD também. Eu te aguardo por aqui na próxima semana, onde a gente vai estudar na segunda-feira a lição de número 7 sobre os perigos da murmuração, ou o perigo da murmuração. E que Deus abençoe você. Até a próxima semana, se Deus quiser. Mas agora eu quero te deixar um recado muito especial. Se você faz parte aqui da nossa região do Sudoeste, vem para o nosso congresso da Escola Bíblica, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. Estamos preparando um grande congresso da IBD na nossa região, para a glória de Deus. Presença confirmada já do pastor Aguinaldo Betti junto com a gente. Eu vou estar ministrando, ele também vai ser bênção total. Eu quero deixar um recado da nossa igreja para você, para que você em Cristo fique empolgado, venha participar com a gente para a glória de Deus. Até a próxima segunda, se Deus quiser. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.